Bom, gente, voltamos agora aqui com a nossa aula e a gente já viu na aula passada como que funcionava uma requisição HTTP e agora a gente vai olhar o código-fonte do nosso chat online. Bom, eu estou usando aqui o Sublime, vocês podem usar qualquer editor de texto, de código, né, que vocês acharem que, que é melhor. O nosso código é dividido em duas partes. A primeira parte, aqui eu abri a marcação PHP. Primeira parte vem todo o código, vamos dizer que seria a lógica da minha aplicação, que vem até aqui, ó, na linha 27. A partir da linha 28, ó, a linha 27 eu fecho a marcação PHP. Mas que esquisito, eu fechei a marcação PHP, mas esse é um arquivo PHP. O interpretador do PHP, o que ele faz? Ele faz o seguinte, o que tiver dentro da marcação, que nem os exercícios que vocês treinaram, antes da gente ter a pausa na disciplina, a gente sempre colocava a marcação PHP e escrevia o código. Tudo que ficava aqui dentro era executado. Tudo que fica fora da marcação PHP é simplesmente impresso na tela. Não é executado nada. Então, eu posso escrever qualquer coisa aqui fora que o programa, o PHP, vai simplesmente imprimindo na tela. Então, esse começo tem toda a lógica da aplicação, e aí a partir daqui eu já terminei toda a lógica, já criei minhas variáveis que eu vou precisar exibir para o usuário, então eu só preciso imprimir na tela a partir daqui. Eu poderia usar o comando PHP para imprimir na tela, o echo, só que em vez de usar o echo para muitas linhas, que é algo muito ruim, é bem melhor fechar a marcação PHP e começar a escrever direto HTML. Por quê? Porque o próprio editor aqui já vai analisar a marcação para saber se está certo, né? Se ela estivesse dentro de uma string ia estar muito ruim, né? E a parte que eu precisar usar código PHP, eu abro de novo a marcação. Então aqui ó, tem todo o HTML, o nome chat online, o formulário para enviar, e aqui vem as mensagens. Essa parte das mensagens não é estática, não é um HTML parado. Eu tenho que recuperar as mensagens e exibir. Então eu abro novamente a marcação PHP e vocês têm que abrir desse jeito aqui. Tem gente que faz assim, ó, não escreve o PHP. Se vocês fizerem isso daí, tem que estar configurado no servidor de vocês para que ele rode corretamente PHP. Se não tiver configurado, ele não vai rodar. Só que isso não é uma boa prática de programação. É boa prática de programação você deixar escrito PHP. Então, eu até aconselho vocês a não habilitar essa opção que faz funcionar o PHP sem vocês escreverem. Porque na minha máquina ela não vai estar habilitada. E se vocês enviarem o código funciona na máquina de vocês, vai chegar na minha máquina e ele não vai funcionar. Não vai funcionar nada que não tiver escrito PHP aqui. E aí vocês vão perder nota. Então não é uma boa prática, por quê? Porque assim eu não sei qual é a linguagem que vai rodar. Na verdade, ele pode rodar qualquer linguagem. Você pode configurar o Apache para rodar qualquer linguagem. Então assim eu tenho certeza que ele vai rodar o PHP. Bom, aqui no meio da marcação PHP, eu faço um for each, ou seja, eu vou percorrer um vetor. E aí eu fecho a marcação PHP. Mas olha que coisa esquisita. No meio do laço de repetição eu fecho. É bem simples. Vocês têm que entender que isso que está escrito aqui é simplesmente como se fosse um comando PHP imprimir na tela. É isso que ele vai fazer. Ele vai rodar o laço de repetição. Em vez de usar chaves, eu usei os dois pontos, porque fica mais legível quando eu coloco o código PHP no meio do código HTML. Então eu coloco dois pontos. Mas se eu colocar dois pontos, eu tenho que colocar
end for each para fechar o for each. Se fosse só uma chave, eu poderia abrir aqui a chave e fechar aqui. Funcionaria também. Só que isso não é muito bom quando eu misturo HTML com PHP. Esse código é muito pequenininho, mas se fosse um código maior, ia começar a ficar meio confuso, essas chaves perdidas. De onde vêm essas chaves? Então, para ficar mais legível, geralmente é utilizada essa marcação aqui mesmo. Essa sintaxe dos dois pontos e o end for each. Essa sintaxe funciona para o if, para o for, para o while, tanto faz. Aí no final você coloca end e o nome do comando. Então, esse é um laço de repetição que vai passar no meu vetor mensagens e vai criar essa variável mensagem para cada uma delas, cada elemento. E aí vai fazer o quê? Vai imprimir um parágrafo, vai usar o strong, e aqui de novo eu abri a marcação PHP, mas dessa vez eu abri de um jeito diferente. Eu abri de um jeito que, em vez de escrever o PHP, eu escrevi igual. O que é esse igual? Esse igual é para facilitar vocês escreverem esse código aqui em PHP. Ele só funciona para PHP. Ó. PHP echo. Então, se eu escrevesse aqui, ó, abrir marcação escrita PHP, escrevi comando echo. E aí coloquei o valor que vai ser impresso na tela. Esse valor vai ser impresso aqui, logo depois do strong, ó, porque ele imprimiu o strong na tela e agora vai imprimir esse valor na tela. Ó, e eu fecho aqui a marcação. Para não ter que ficar toda hora escrevendo echo, que você vai usar muito isso de imprimir na tela, você pode usar o igual. Então, esse igual é uma forma mais curta de você rodar esse comando PHP, o comando echo. Depois que então, eu imprimi aqui, depois do strong, mensagem usuário, que mensagem é um vetor também, é um hash, um dicionário, sei lá como você quer chamar. É um vetor, então mensagem usuário. Fechei o strong, dois pontos, e aqui vem o conteúdo da mensagem. E depois, entre parênteses, observação. Opa, esse observação acho que não tinha, hein? Vamos voltar aqui. Ué, tem sim. Ué, mas aqui ele não mostrou nada de observação, porque observação não... Acho que eu... Espera um pouquinho, eu acho que estou vendo errado aqui. Pronto, arrumei aqui, gente. O arquivo que eu tinha aberto no meu Sublime não era aquele arquivo que eu baixei do Moodle. Eu baixei do Moodle, mas continuei com o arquivo antigo aberto no Sublime. Eu achei que o Sublime, assim que eu alterasse o arquivo no computador, ele automaticamente recarregaria o arquivo aqui para mim, mas aparentemente ele não fez isso. Outros editores de código fazem. Aí eu achei que o Sublime fazia. Então agora está a versão que está no Moodle mesmo, não tem esse observação. Então só tem aqui, ó, mensagem usuário, dois pontos, mensagem conteúdo. E aí, fecha o parágrafo, fecha for each, fecha o site. Aí eu deletei aqui os arquivos de dados que estavam lá na pasta para começar de novo do zero a pasta com o arquivo do Moodle. Agora está certinho. Bom, como não tem nenhuma mensagem, ele não exibiu nada aqui. O resto ele exibiu, né? Como o vetor mensagem estava vazio, ele não rodou nenhuma vez esse for each. Se eu exibir o HTML da página, ó, tem tudo aquilo lá, menos as mensagens, porque ele não rodou o for each. Agora vamos ver a parte lógica, a parte PHP que fica lá em cima. Toda vez que eu faço uma requisição, é executado esse arquivo executa ele inteiro. Então, quem é rápido no raciocínio já percebeu uma coisa. Já percebeu que toda vez que chega uma nova requisição, é como se rodasse um software inteiro do zero. É assim que funciona no PHP, basicamente.
Então, cada requisição que chega no meu servidor é como se ele iniciasse todo o meu software, rodasse, me desse a resposta, que seria o HTML, e finalizasse, matasse o software. E aí, na próxima requisição que o usuário fizer, ele vai de novo rodar o meu software inteiro, iniciar ele inteiro, carregar ele inteiro, processar a requisição do usuário, devolver e matar o software. Então, no PHP, funciona desse jeito. Cada requisição é um software que está sendo rodado seu, né? Uma instância, vamos dizer assim, do seu software. Então, você tem que ter isso em mente na hora de fazer a lógica da sua aplicação. Aqui, primeira linha, criei uma constante. Então, vamos supor que é a primeira requisição que está sendo feita para o meu software. Eu cliquei aqui, Enter. O que vai acontecer? Eu venho aqui, cria a constante, arquivo de dados. Nesse caso, vou até deletar o arquivo dados. Não tem nenhum outro arquivo aqui. Essa constante serve só para eu definir dados.txt, o nome do arquivo que vai guardar as informações, como se fosse um banco de dados. A gente só vai usar esse daqui de exemplo agora, mas nas próximas aulas a gente não vai mais usar isso daqui. A gente vai usar o MySQL para guardar as informações. Como é a primeira vez que eu estou fazendo uma requisição para o meu servidor, eu tenho que saber se existe o arquivo de dados. Porque pode ser que não seja a primeira vez, mas pode ser que seja. E não tem como eu saber. Então, o que eu tenho que fazer? Verificar se o arquivo existe. Se o arquivo não existe, ó, essa função do PHP verifica para mim se existe ou não, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor vazio, isso daqui é um vetor vazio, e vou passar ele para a função serialize. O que a função serialize faz? Serializar significa transformar em string. Então, eu estou transformando um objeto PHP numa string, que representa esse objeto PHP. Geralmente, esse serializar serve para a gente transformar um objeto em texto e salvar esse texto em algum lugar. E futuramente a gente conseguir recuperar o texto e fazer ele voltar a ser um objeto PHP. Então, toda linguagem tem isso. Então, esse array aqui, array vazio, o que é? É uma string. É uma string que simboliza um vetor vazio em PHP. É isso. E eu vou fazer o que com essa string? Vou gravar nesse arquivo. Então, esse file put contents, ele cria e já automaticamente salva essa string no meu arquivo. Então, ó, não existe aqui o arquivo. Assim que eu faço a minha primeira requisição, aquele código roda e cria o arquivo. E o arquivo é esse aqui. É um arquivo que tem isso. Isso daqui é a forma do PHP representar esse objeto, um vetor vazio. Esse A é de array, esse 0 é o tamanho do vetor, e aqui é o vetor. Como não tem nada, está aqui. Ok. E percebe que então em toda requisição eu vou ter que fazer isso? Vai, toda requisição ele vai fazer essa verificação. Vocês vão ver que no software web é muito comum, em toda requisição a gente tem que ficar verificando um monte de coisas. Por quê? Porque a gente não sabe quem é que requisitou, se é a primeira vez ou não que ele requisitou. Então, toda vez a gente vai ter que fazer muita coisa. Quando vocês usarem banco de dados, vocês não vão precisar ficar, vamos dizer, criando o banco toda vez. Mas vão ter outras coisas que vocês vão ter que fazer toda vez que alguém fizer uma requisição. Depois disso, eu tenho uma verificação. Será que a requisição que está vindo é uma requisição para cadastrar uma informação? Esse precisa cadastrar vai ser um booleano. Como que eu sei se precisa cadastrar? No meu sistema, quando é feita uma requisição POST para esse arquivo aqui, esse endereço, significa que eu preciso cadastrar. Mas não só isso. Ó, aqui embaixo tem o formulário. O formulário usa o método POST. Como eu não coloquei o action do formulário, ele vai para a página que ele já estava, só que com o método POST.
tem usuário e conteúdo e o botão para enviar. Então, ele vai enviar usuário e conteúdo pelo método post. Vai enviar isso pela rede. E quando chegar no servidor, como eu faço para acessar essa informação que o usuário me mandou? Existe uma variável global no PHP que chama $_post. Lembra que todas as variáveis em PHP começam com o dólar. Então, $_post é uma variável global do PHP que é um vetor e tem tudo que foi enviado por post naquela requisição. Assim como existe o $_post, existe também o $_get, que tem todas as informações que foram enviadas por get na requisição. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando aquela função array que exists. Eu quero saber se existe nesse vetor a chave usuário. O meu formulário, ele envia usuário e conteúdo, mas tem que lembrar que usuário é o nome do campo e conteúdo é o nome do campo. O que eu digitar vai ser o valor. Então, a chave usuário e valor, o que eu digitar lá. Chave conteúdo, valor, o que eu digitar lá no campo. Então, eu estou vendo se existe a chave usuário e se existe a chave conteúdo. Se existir os dois, quer dizer que sim, eu preciso cadastrar. E aí vai entrar nesse if aqui. Para eu cadastrar, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu tenho que recuperar todos os dados que já estão cadastrados vamos supor ali no meu arquivo, né? Como se fosse no meu banco de dados. Então eu tenho que ler o meu arquivo, file get contents, ele lê o arquivo inteirinho e retorna uma string. E eu não tenho problema nenhum em rodar isso daqui, porque eu tenho certeza que esse arquivo vai existir, porque aqui em cima eu estou criando ele se ele não existisse. Então nessa linha é certeza que o arquivo existe. E vem aqui uma string. O que eu faço com essa string? Eu tenho que transformar essa string num objeto PHP, num vetor. Então eu chamo a função unSerialize e passo essa string. Agora, essa variável dados é um vetor. É o vetor que estava lá guardado no meu arquivo. O que eu faço com esse vetor? Esse vetor representa todas as mensagens guardadas no meu chat. Eu vou incluir uma nova. Então eu faço o quê? Adiciono um novo elemento no vetor. Então, para vocês relembrarem, assim a gente adiciona um novo elemento no final do vetor. E o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar esse outro vetorzinho aqui, que é como se fosse um objeto, né? É o objeto que tem usuário com o valor post usuário, conteúdo com o valor post conteúdo. Essa vírgula aqui no finalzinho, ela não influencia em nada. A linguagem já sabe que se não vem nada depois da vírgula, é só para facilitar a sua vida, para, por exemplo, poder fazer assim e em todas as linhas terem vírgulas e essa última não vai influenciar. Agora que eu já guardei aqui no meu vetor a nova informação, o que eu tenho que fazer? Guardar no arquivo. Então, eu transformo o vetor de volta para string e salvo no arquivo. Então, esse file put contents, ele sobrescreve tudo que estava no arquivo. O arquivo anterior é perdido e agora o valor dessa variável aqui vai ser o conteúdo do meu arquivo. Então, tudo que está nesse if aqui, a gente pode dizer que ele funciona sozinho. Ele lê o arquivo, atualiza o vetor e salva o arquivo. Então, se ele entrar no if ou se ele não entrar no if, não vai mudar nada no resto do programa, porque o if funciona sozinho. Depois que eu salvei a minha informação, ou não salvei, não tem diferença nenhuma, se rodar ou não rodar esse if, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o arquivo. Pois é, eu tenho que ler o arquivo por quê? Porque agora chegou a hora de ler tudo que está naquele arquivo e exibir na tela. Então, lá vou eu de novo, lendo o arquivo inteiro, transformando a string num objeto PHP, que é um vetor, né? Essa função serialize, você pode passar para ela qualquer objeto PHP, que ela transforma em string. E assim eu tenho meu vetor mensagens. E aí sim acaba toda a lógica da minha aplicação. Aqui embaixo, a única coisa que eu vou fazer é usar essa variável, esse vetor mensagens, para exibir na tela. Como a gente já viu,
tem um for each aqui que percorre todo o meu vetor e eu vou exibindo em cada parágrafo quem é o usuário e a mensagem, né? O usuário vai ficar em negrito, né? Porque tem o strong aqui, que é o CSS padrão do navegador, e na frente vai estar a mensagem. Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Se eu escrever aqui, Pedro, oi, enviar mensagem, ó, ele exibiu aqui. O que aconteceu com essa requisição? Já existiu o arquivo, porque eu já tinha feito uma requisição antes. Ele viu que precisava cadastrar, cadastrou, ele leu o arquivo de novo e mostrou na tela. A gente pode abrir o arquivo para dar uma olhada como ele está. Esse é o nosso arquivo aqui. É a forma como o PHP representa, né, em string um vetor. Ah, isso daqui vocês não precisam saber. O PHP faz sozinho e a gente também não vai mais usar. Isso é só curiosidade. Array, tamanho 1, porque eu só tenho uma mensagem, né, no meu vetor. Eu vou até dar uma organizada aqui para facilitar para vocês. Então, esse é o único elemento do meu vetor. Então, está aqui o índice 0, então está na posição 0. E o que tem na posição 0? Um outro vetor, com dois elementos. Está aqui, ó, os dois elementos. São esses dois aqui. O primeiro elemento é uma string de tamanho 7, com o nome usuário. E outra string, tamanho 5, Pedro. Então, na verdade, essa é a chave, esse é o valor. Aqui, tamanho 8, conteúdo, tamanho 2, oi. Então, é assim que o PHP transformou. Nem vou salvar isso daqui. Isso daqui também a gente não precisa saber. É o mecanismo interno do PHP, como ele salva. E ele consegue, então, exibir a mensagem. Bom, essa aula aqui a gente teve bastante conteúdo, né? Porque vendo toda a aula 6, teve a gente está na aula 6, né? Isso. Teve toda a explicação da instalação, teve a explicação teórica de como funciona uma requisição HTTP. Vocês viram pela primeira vez um sistema web. Então, vocês precisam dar uma treinada para começar a se familiarizar com essa comunicação entre lado cliente e lado servidor. Esse sistema aqui é muito simplesinho, a gente não vai usar ele para o trabalho da disciplina, nem para mais nada, e não é bom que vocês usem quando forem trabalhar, porque não é uma ferramenta profissional. Fazer desse jeito, a gente vai aprender algo mais profissional nas próximas aulas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nos slides. Eu não vou usar muito slide, porque quase tudo que eu preciso está no código-fonte, é código-fonte. Então, os slides geralmente não vai ter muita coisa. Então, aqui tem tudo que eu já passei para vocês, alguma coisinha ou outra diferente. Então, essa aplicação foi uma aplicação bem simples de exemplo. Na próxima aula, a gente vai começar a usar um framework. Não vai ser mais uma aplicação de um arquivo só. Vai deixar tudo bem organizado, vai usar classes, vai usar muitas pastas e etc. Bom, até a próxima.